Olá, amantes da música brasileira! Olha, eu acho que o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, deu o maior tiro no pé de um gênero musical da história, digamos assim. Porque agora o que vai se abrir de investigação acerca do sertanejo universitário é uma coisa de louco. Eu vou explicar essa história muito bem e, na verdade, aproveitar para tirar do baú um vídeo que eu já estava pensando em fazer há muito tempo e que agora o ensejo nos permitiu fazer este conteúdo, que é falar sobre o que aconteceu com o sertanejo e que hoje, não sei se vocês percebem, mas fala de tudo, menos do sertão. Isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Pedindo a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative os sininhos para as notificações, considere ser membro do canal e aqui tem chave Pix, um monte de coisa para ajudar o canal, porque esse canal não tem dinheiro público investido nele, e aí disso que a gente vai falar. Pois é, o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, fez um show muito polêmico em que ele critica alguns artistas, né? É uma indireta muito pra Anitta, né? A Anitta foi a que mais ele citou ali, por conta de ter falado em tatuagem, né? Aquela coisa toda. Mas, de certa forma, ele fala que, olha, o discurso geral, ele diz que a gente não pega dinheiro público, né? Tem um paradoxo no discurso dele, que ele diz que o sertanejo universitário não pega dinheiro público, quem paga é o público. Meio que, enfim, com perdão aí do paradoxo ou trocadilho que possa gerar esse tipo de discussão, que dá pra gente dizer que o que o Zé Neto falou ali é uma coisa, digamos assim, questionável, né? Porque a partir disso, de onde vem o dinheiro do sertanejo universitário então? São estruturas caríssimas, né? O cachê não é barato. Será que esse cachê é realmente pago por aquele público ali? Pois é, a gente fez uma série de investigações, né? Abriu-se uma série de investigações, algumas matérias do Globo, da Globo, e alguns artistas estão entrando aí meio que numa espécie de interrogatório de onde vem a sua grana, como você faz o seu show. E uns dos que caíram muito aí foi o Gustavo Lima, né? Que tem um cachê caríssimo, inclusive eu aproveitei o ensejo para falar sobre os cachês. Olha aqui, ó, eu tenho uma lista dos cachês, os 10 mais, né? O Zé Felipe, né? Que eu confesso que eu pouco ouvi falar, ele recebe 300 mil por show, assim como o Bruno Marrone também. O Wesley Safadão, 350 mil. A turma também de 300 mil é Anitta, a Anitta entra aqui, Maiara e Maraísa. Luan Santana recebe de 300 a 400 mil. Agora, olha o top 4, né? Olha os 4 primeiros, né? Zé Neto e Cristiano, eles recebem 400 mil por apresentação, né? Quer dizer, o cachê padrão deles. Henrique e Juliano, 500 mil também. Jorge Mateus, 500 mil também. E o artista mais caro é o Gustavo Lima, de 800 mil a 1 milhão. E dizem que tem shows até que chega a 1 milhão e 200, enfim. São cachês muito caros. Eu acho que você percebe que, à exceção da Anitta aqui, todo o resto é sertanejo, o famoso sertanejo universitário. E daqui a pouco a gente vai falar o porquê que esses artistas dominam essas listas, né, de coisa cara, e dominam também lista de Spotify, lista das mais ouvidas em rádio, eles dominam absolutamente tudo. A gente vai explicar um pouquinho do que é isso, e é um pouco de um projeto, digamos assim, de massificação ou de controle de massa. É uma coisa que parece conspiratória, mas eu vou trazer uma timeline para vocês, para mostrar alguns pontos. Mas antes disso, vamos ao caso do Zé Neto e Cristiano. O problema ali é que ele falou que o dinheiro dele não é pago com Lei Rouanet, né? Todo mundo sempre critica, sempre mete o pau na Lei Rouanet, e ele diz que a Lei Rouanet é o dinheiro público, que eles não pegam dinheiro público, e que eles só pegam ali, o povo é que paga o cachê deles. Primeiro, existe uma extrema inversão das coisas. Vamos dizer assim, se eu quiser ser muito, digamos assim, correto nas palavras, dá para dizer que a Lei Rouanet é um dinheiro quase público, mas não é público. É um dinheiro que vem, é um dinheiro privado, né? Dinheiro que vem de empresas. O que é a Lei Rouanet? Para quem não sabe, eu vou passar por cima aqui, se vocês quiserem eu faço um vídeo mais aprofundado sobre,
mas só para não perder o fio da meada aqui, basicamente a Lei Rouanet é um edital que você manda, é uma lei que em aprovado o seu projeto, orçamento, tudo bonitinho, você vai ter o direito de captar os recursos que você conseguiu ali. Por exemplo, eu tenho um projeto que pede para realização 500 mil, vamos supor. 500 mil preciso para realizar um projeto aqui de teatro, enfim. Com tudo colocado lá, o orçamento tudo colocado, tudo justificado, você vai pegar esse dinheiro, quer dizer, você vai ter a chance de pegar esse dinheiro. A Lei Rouanet vai falar, ó, tá ok, você tá aprovado pela Lei Rouanet. Você pega o dinheiro, você vai ter que ir atrás de captar esse dinheiro, na verdade ainda. Você vai para a empresa pega um dinheiro que eles pagariam de impostos, reverte esses impostos para um produto cultural. É um grande negócio para as empresas, porque além dele ter essa espécie de isenção fiscal nesse caso, eles conseguem ainda um dinheiro que ia ser gasto em impostos, ele coloca num projeto cultural e ainda tem o seu nome sendo veiculado. É muito legal assim, a Lei Rouanet tem os seus problemas, e teve os seus problemas durante o tempo, teve, também deve-se ter algumas críticas aí, mas no geral é isso que acontece, no geral você ganha a chance de captar recurso, captar um dinheiro para conseguir levar o seu projeto artístico e cultural adiante. Ou seja, por que eu falei que é meio público assim? Porque, na verdade, o dinheiro vem da iniciativa privada, né? O dinheiro vem de uma empresa, mas é um dinheiro que iria para imposto. Então, de certa forma, iria para os cofres públicos. Então, dá para dizer também que tem uma parcela ali de público. Você percebe? É um híbrido, né? Vem da iniciativa privada, mas tem um pouco de público junto. Então, a crítica do Zé Neto seria correta? Na minha visão ainda não, né? Porque, enfim, é uma lei, a lei está aí, ela precisa ser usada, ela pode ser usada. Quem quiser mandar a Lei Rouanet lá, mande, né? Tá dentro de tudo, tá dentro das regras, você pode fazer o que você quiser nesse sentido. Realmente é questionável se artista grande deveria fazer, eu acho que não, artista grande deveria deixar a Rouanet para artistas menores, mas aí é uma outra discussão. Só que o problema é que o Zé Neto Cristiano, assim como todo show de sertanejo universitário que vai para sua cidade e tal, ele tem um cachê pago, e é pago direto das prefeituras. Isso mesmo, para esse show polêmico aí, o cachê de 400 mil de Zé Neto Cristiano foi pago. Esse cachê foi pago na íntegra e saiu da cidade, ou seja, a cidade que contratou paga. E isso abriu uma série de outras questões que já tinha acontecido antes, com principalmente assim, o Gustavo Lima, e parece que é uma coisa que pode escalar para uma comissão parlamentar de inquérito também. Daqui a pouco pode rolar aí uma CPI dos sertanejos e eu não duvido que vai sair muita coisa podre dessas CPIs, né? E o do Luan Santana tinha acontecido o caso lá de São Luís, em Roraima. São Luís, em Roraima, ele pegou 800 mil. O cachê que a cidade pagou para Gustavo Lima foi 800 mil reais. E isso é muita grana para uma cidade que precisa de muita coisa, né? Eu podia colocar esse dinheiro em qualquer outro lugar e investir num show do Gustavo Lima, não faz muito sentido. E aí ainda fizeram uma conta ainda mais complicada, porque, por exemplo, essa cidade de Roraima, ela tem 8 mil habitantes, e o que fizeram a conta é que se fosse pagar ingresso, essa coisa toda, né, por cabeça, cada um ia pagar R$ 97 reais se a cidade toda fosse. Olha o nível absurdo que é esse caso. Ele cobrou o mínimo que ele cobra, 800 mil. E aqui tem um outro caso, né, que essa foi a matéria da Globo, né, na cidade de Magé, no Rio de Janeiro, teve um show também do Gustavo Lima que cobrou R$ 1.004.000, digamos assim, R$ 1.004.000 no show na cidade de Magé. Foi um evento, aliás, acho que ainda vai ser um evento, né, que eles contrataram, e teve alguns outros artistas, como o Belo, que recebeu 180 mil, o cachê do Belo é 180 mil, o cachê do Marcelo Falcão, 180 mil, a pastora Miriam Lima também está no meio, 75 mil, e a comunidade Shalom, 70 mil. Ao todo, com todos os cachês, e você pode ver que o cachê do Gustavo Lima é um cachê muito maior que os outros, dá R$ 1.500, pouco mais de R$ 1.500. A matéria da Globo mostra, na verdade, que por ano, para alimentação das escolas, a cidade paga R$ 1.138.891. Ou seja,
Esse showzinho foi mais caro que um ano de alimentação escolar da cidade. É um absurdo muito grande. Isso pode dar muito problema, realmente precisa ser investigado. E assim, esse caso, com o caso do Zé Neto, começaram a somar e falaram, cara, não pode ser caso isolado, deve ter muita coisa por aí. E olha, eu não duvido nada disso. Pô, Juscelino, mas é isso aí o vídeo, você veio aí para defender a Rouanet, dizer que não é totalmente dinheiro público e que o Zé Neto Cristiano pega dinheiro público, o Gustavo Lima... Mais ou menos, na verdade o que eu vou aproveitar essa oportunidade para falar uma história que eu já estava há muito tempo bolando, um roteiro que eu já estava há muito tempo mesmo, papo de anos bolando para falar com vocês uma coisa que é a concentração agrária, né? O país, né, e os donos de terra sempre tiveram laços maravilhosos, né? Desde que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, o modelo de negócio foi o agronegócio, né? Que, enfim, exportação do que a gente cultiva aqui na nossa terra. E o que acontece é que, por algum tempo, foi se formando oligarquias, toda aquela coisa de história. Eu vou dar uma passada por cima para a gente chegar onde a gente quer, mas ao longo da história poucas pessoas foram donos de terras por aqui e essas pessoas foram tendo herdeiros foram continuando com essas terras e todo o povo ficando sem nada, tanto que a tal da reforma agrária já é um assunto de muito e muito tempo, e quem não quer saber de reforma agrária, que seria divisão de terras um pouco mais justas, menos concentradas, menos na mão de uma galera, menos na mão de uma oligarquia, essa oligarquia, eles não querem saber disso, eles não querem que tenha divisão de terras, eles não querem saber de reforma agrária. E também aí teve uma série de leis, uma série de manobras para manter esse poder na mão dessas pessoas, né? Como a manobra de 1850, a lei de terras, né? Que em vez de ser uma lei que servia para dividir um pouco melhor, para tentar democratizar a parada, não, era uma lei para deixar mais rígido e deixar mais na mão de quem já era dono das terras. E isso todo mundo sabe que uma hora vai dar problema. Então o agronegócio precisava, de uma certa forma, ao longo da história, se manter, e sempre se manter, e sempre se manter. Por isso que teve muita questão no meio da ditadura militar, eles estavam mais lá dos militares, eles são aquele famoso, é o patrão, né, o latifundiário, é aquela pessoa que está querendo manter o seu poder ali, fazendo o jogo dela. E tem muito dinheiro também, como tem muito dinheiro, tem muito poder, pode mandar em governos, aquela coisa que a gente já sabe. Mas o que eles não podem fazer é mandar no povo. O povo tem um pensamento e às vezes eles não podem gostar de donos de terra, aquela coisa toda. O pessoal, né, da agropecuária, digamos assim, o pessoal do agro, né, do agronegócio percebeu que precisava de alguma coisa que fizesse ganhar o povo. E como você vai ganhar o povo se não pela cultura? Pois é isso mesmo, né? Além de uma série de propagandas de marketing, você tem... o agro é pop, o agro é tech, toda aquela coisa. A Globo tem muita coisa de agronegócio por lá também. Ou seja, virou uma espécie de marketing para dizer, olha como a coisa do campo vai fazer o país florir, o país enriquecer, vai ser uma coisa maravilhosa, mas não queiram ficar muito nas terras. E como que eu vou convencer o povo, né? E isso eu já estou falando, isso já passou ditadura, já passou êxodo rural, né? Que muita gente saiu do campo para ir para a cidade, os temas da cidade estavam muito em pauta, né? E aí, o que acontece? Para o mercado musical, para o agronegócio conseguir entrar no mercado musical, primeiro, tinha que ter alguém que tivesse a linguagem do agronegócio. E tínhamos ali o sertanejo, embora o sertanejo ainda não era formatado como é hoje, mas o sertanejo era o que mais se aproximava e tinha uma massificação muito boa. Em termos de mercado, a gente está na década de 80 ali, e o mercado musical estava muito em torno do rock, né? O rock brasileiro, aquelas bandas, né? Então, digamos que o rock não é uma coisa que poderia perdurar no mainstream, não era uma coisa que prometia perdurar, até porque as letras eram um pouco mais densas, falavam pra gente ser rebelde contra o sistema. Isso não é muito mainstream. O mainstream gosta de umas coisas mais açucaradas pra gente não pensar muito. E o pessoal tava ligado nisso, né, na verdade. E o que acontece a partir daqui, principalmente no final da década de 80 e muito mais na década de 90,
é que o sertanejo, agora muito patrocinado pelo pessoal do agro, pelos grandes donos de terra, pelos latifundiários, o sertanejo ele teria uma formatação muito parecida com aquilo que foi muito popular antes do rock and roll. Antes do rock and roll, o que se tinha de popular aqui era aquela famosa música brega, Odair José, Valdir Soriano, Fernando Mendes, né? Um monte de nome que, na verdade, o que eles faziam era música romântica, música de dor de cotovelo, fim de relacionamento. Isso fazia muito sucesso, isso mantinha o mercado, né? Não, quem vendia disco não era o Caetano, não era o Gil, esses artistas que se perduraram ao longo do tempo. Não, quem vendia disco mesmo era Fernando Mendes, Amado Batista, Odair José. Era essa turma que fazia o mercado se manter para que alguns outros artistas mais sofisticados, né, conseguissem fazer os seus trabalhos. Mas na hora de ganhar dinheiro, o business era esse. E foi certeiro, na verdade. O agro tinha toda a razão. O rock logo deu vez para o sertanejo nos anos 90. E era um sertanejo completamente outra roupagem. Tinha uma coisa ou outra ali de sertanejo, mas pouco a pouco na história, até esse pouquinho foi se apagando, foi se diluindo. Então era uma espécie de música romântica que falava mais de temas da cidade, era coisa mais na cidade, era coisa mais de romance, era coisa mais, olhem mais para a cidade, esqueçam um pouco os campos. E é claro que houve muito dinheiro colocado nessa empreitada. Houve duplas como Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano, principalmente, que fizeram muito sucesso nesse período. Lembra aquele filme Dois Filhos de Francisco? Pois é muito bonito, é muito poético, você vê que o pai ligou várias vezes para falar, olha, toca a música dos meus filhos aí e tal, e parece que o sucesso veio dali. Balela, o sucesso veio de muito, mas muito jabá. Muito jabá, que era o dinheiro que se pagava para tocar nas rádios. É isso mesmo, né? E isso sempre aconteceu, evidentemente, mas foi muito massificado no período. Então é o amor, né? A música lá que o pai dos filhos é o Francisco, né? O pai do Zezé, ele ligava lá. Na verdade, teve muito investimento em si, por isso que foi um grande sucesso. Inclusive teve investimento na carreira deles inteira. Não à toa isso entra num projeto político, né? Esses artistas do sertanejo, eles ficam mais, a partir desse momento, eles ficam mais do lado dos latifundiários, do lado do pessoal do agronegócio. Por quê? Porque é o pessoal que financia, o pessoal que banca a parada. Você não vai ficar do lado deles. E aí começa essa coisa, né? É só perceber a partir da redemocratização quem que os sertanejos sempre apoiaram quem os latifundiários apoiam. É como se aquele roceiro da enxada lá largasse a enxada para defender o patrão. É uma coisa realmente um absurdo histórico, digamos assim. Mas é o que acontece a partir de então. E nem dá para dizer que é o cara da enxada, porque realmente a partir dos anos 90 pouco se fala em sertão no sertanejo. É um sertanejo que só leva o nome de sertanejo, mas é uma espécie de música romântica. Basta você ver os discos do Zezé de Camargo e Luciano, principalmente, que é uma dupla que meio que é um divisor de águas no sertanejo assim. A partir deles, muita gente faz daquele tipo, né? Muita gente faz música daquele jeito. E é uma coisa que foi se misturando com alguns movimentos mais naturais, né? O sertanejo universitário nasce natural, mas é logo abocanhado pelo agronegócio. O agronegócio fica atento a tudo que é desse mercado para não deixar nada sair dos eixos, né? E foram formatando tudo como um grande negócio. Afinal, é um pessoal de negócio. Então, percebe-se que a partir do tempo até as características singulares, né, das duplas sertanejas, geralmente eram duplas, ou passou também a ter pessoas em carreira solo, como o Leonardo, por causa que o Leandro faleceu, o Daniel, porque o João Paulo faleceu, mas aí mais pra frente vai surgir Luan Santana, mais pra frente vai surgir o Gustavo Lima. Então são duplas e às vezes não, mas é um grande negócio e começa a fazer duplas em caixinhas, tanto que é tão formatado que se a pessoa estiver fora, não entender direito aqui quem é quem, ouve um, ouve outro, e é muito difícil diferenciar, né? Porque os timbres são parecidos, os temas são parecidos, começa tudo a ficar dentro de uma caixa. Na década de 90, já o pessoal do sertanejo apoiou o cara que ia exterminar os marajás, né? O Fernando Collor. Mas o cara que ia exterminar os marajás teve apoio dos marajás, né? Então você percebe que, né? Não era tão
não era tão exterminador de Marajás. Os Marajás estavam adorando o Collor no poder. Deu no que deu, não é? E na verdade, sempre esse campo da direita teve o apoio dos sertanejos, depois do sertanejo universitário, e vai continuar tendo porque o dinheiro está vindo deles. Né? E eles não foram tão bem, né? Porque a esquerda dominou o país por um bom tempo. Eles só ganharam agora, em 2018, que olha, eles apoiaram Bolsonaro. Vejam vocês, né? Que coisa absurda. E quem será que eles vão apoiar esse ano? Você entende? Já é um jogo, já é carta marcadinha, não tem jeito, né? E aí, com relação à Lei Rouanet, olha, o agronegócio também se beneficia com a Lei Rouanet. É isso mesmo, minha gente. Os agroshows e as feiras pecuárias, como são eventos culturais, também têm o direito de mandar a Lei Rouanet. Eles mandam Lei Rouanet, eles ganham, né? E eles já têm empresas, já conseguem captar, é tudo muito mais fácil. Então eles fazem essas feiras pecuárias que contratam, ó, vejam vocês, contratam também duplas sertanejas, que não recebem direto da Lei Rouanet, mas o evento que paga eles ganha esse dinheiro da Lei Rouanet, e que no orçamento lá está previsto o show de determinada dupla. Então, isso sempre aconteceu, eles pegam esse dinheiro da Lei Rouanet e pegam muito, mas muito dinheiro de cidades pequenas, orçamentos, como a gente viu aqui, absurdos. São 3 casos, isso nos leva a crer que pode ter muito mais coisa por aí. Olha, se isso escalar, é bem capaz realmente de ter uma CPI dos sertanejos, e é uma coisa que promete muito. Mas é uma questão que você percebe que hoje em dia, de sertão mesmo, já não tem absolutamente nada, a não ser algum adereço aqui, uma coisa lá, o chapeuzinho ainda, né? A sanfona ainda está presente nas músicas, mas as batidas já são outras, os riffs são de rock, virou um pop maluco, né? Os temas são balada, festa, Camaro Amarelo, já não tem nada a ver com sertão. O cavalo saiu de cena, a roça saiu de cena, os temas caipiras, né, todos não existem mais no sertanejo universitário. É claro que vai ter alguém que vai fazer um sertanejo raiz, mas esse alguém não vai imperar nas rádios, não vai imperar na grande mídia, porque a grande mídia recebe uma bolada para colocar os seus artistas ali, para colocar os artistas do agronegócio lá. Os caras pagam para os caras irem em programas, os caras não pagam, né? Recentemente teve uma declaração da empresária da Anitta dizendo que eles não pagam para tocar a música na rádio, eles compram a rádio. Então tem rádio que as paradas de sucesso é tudo sertanejo. Por quê? Porque tá comprado pela galera do agro. Então tem muita coisa aí e a gente tem que prestar muita atenção, porque na verdade o problema disso tudo é o discurso via o contrário, né? A gente não recebe dinheiro público, quem recebe dinheiro público são outros artistas. A gente é super popular, né? Uma popularidade muito fabricada, hoje em dia é muito tranquilo fabricar, tem muito dinheiro investido. Quantas duplas tem por aí que tem caminhão, equipe grandiosa, e você não sabe, nunca ouviu falar, não sabe quem é, aí você vai lá pesquisar no Spotify, tem milhões de seguidores, um monte de cliques, você fala, cara, como assim? Então é um mercado que tem muita gente com muita estrutura e leva a gente para shows grandes, vai em eventos grandiosos também, é um negócio muito bem feito, é um marketing para música que deixa os artistas formatados, e esses artistas vão ter que ter o lado político que os latifundiários têm, esses artistas não vão poder emitir opiniões muito polêmicas, a menos que tenha a ver com alguma coisa em favor ali, ou do pensamento do pessoal latifundiário, e é isso, o roceiro da música caipira, aquele cara que falava da vida no campo, o trabalhador, aquela coisa toda, virou apenas alguém com megafone defendendo o patrão latifundiário, porque o patrão latifundiário botou muita grana para isso. Infelizmente, isso é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, fiz a timeline aqui desde a década de 90, e que não tem muita perspectiva de parar, a menos que se faça uma CPI séria e que algumas coisas realmente fiquem no lugar correto aí, o que nesse país é muito difícil. É esperar para ver, mas tá aqui a timeline, eu posso trazer mais detalhes de cara, porque assim, eu falei meio corrido, o detalhe de cada coisa aqui é muito denso, a gente pode parar em cada situação aqui,
para falar um pouco mais sobre isso, mas infelizmente a gente tem uma série de artistas com pensamento fabricado pelo agronegócio, com pensamento fabricado por latifundiários e que estão falando para milhões e milhões e milhões de pessoas e formando opinião, sendo que os artistas mesmo já tem essa opinião fabricada, não é a opinião, pode até não ser a opinião deles, mas se você for diferente ali, você é exterminado. E é muito engraçado porque é esses mesmo pessoal que falam a mesma coisa do outro lado, né? A maioria dos artistas são de esquerda e ficam falando que se não for de esquerda você é cancelado e não sei o quê. Na verdade é o contrário nesse grupo aqui do sertanejo, né? No sertanejo você não pode ser de outro lado, senão você perde patrocínio, você perde dinheiro, porque como vocês veem, já nascem ricos, já nascem famosos, já nascem com shows e mais shows e ônibus com a cara de dupla, é impressionante, gente. São fabricados e muito bem fabricados. Infelizmente faleceu, né, um rapaz de uma dupla, né, meus pêsames para os fãs, para os familiares, Alexandro, né, se eu não me engano o nome dele, era de uma dupla que eu nunca ouvi falar, mas vá lá ver, tem muitos seguidores, já tinha toda a estrutura pronta. Infelizmente é uma coisa que acontece, gente. Infelizmente é uma coisa que a gente tem que avaliar, ver o que é bom, ver se é ruim, ver se tudo bem acontecer. Projetos desse nível pode acontecer também, mas tem que tomar cuidado, porque em termos políticos, nada... Agora a questão é a direita, a esquerda, é sempre complicado, mas esse boçal que está na presidência é um problema sério. E quem botou ele lá foi o pessoal do latifundiário, que estavam atrás dos sertanejos, como aqueles bonequinhos de marionete, o sertanejo era a marionete deles, falando para o público, votem nessa aberração. É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para as notificações. Fica até meio... fica um clima meio chato falar desses negócios, mas era necessário, eu já estava para fazer esse vídeo há algum tempo, vou voltar um pouquinho nesse assunto porque tem outras coisas para dizer, mas por enquanto é isso. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês e até a próxima.